Chegamos! Muito boa noite pra você e pra você que tá ligadinho, você nessa câmera 3, que tá ligadinho no Gazeta Esportiva. Hoje é terça-feira e a gente vai juntos aí até às 7 da noite com muita informação, com debate, com opinião. Gazeta Esportiva fazendo o seu fim de dia bem alegre, bem contente. Bora? Vamos juntos? Olha só quem tá comigo aqui, nosso xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa, o famoso Soldado Alves. 573. É que ele foi soldado, gente, do exército. Saí, dei baixa como cabo, né? Porque você entra no exército e você sai como uma patente a mais. Aí servi como soldado e virei cabo. E claro... Eu tentei ter virado sargento. Não, eu encerrei minha carreira, Chico, pelo amor de Deus. Você serviu o exército, Não, Chicão? saí, você sorteado. Não? Não servi. Não serviu. Nosso mítico Chico Lang. Grande. Não servi exército, não tenho nada a ver com disciplina, mas indisciplinado está o Memphis Depay. Ele tá. De novo. E ele De vai novo falar. o Memphis Depay. Impressionante como ele gosta de encrenca. Depois que inventaram tá ruim, nada tá bom? Nada tá bom. Hoje nós vamos trazer as notícias do Corinthians com Alexandre Silvestre. Você vai saber qual é a polêmica de agora no Timão. E Chico Lang já adiantou. Parece que tem Memphis na história. E no São Paulo? No São Paulo tem um jogador muito importante, perto de voltar aos gramados. Quem será? Ontem a gente falou aqui, falou do Lucas, falou do Oscar, quem será? No Palmeiras, é outro ainda, diretor? O diretor falou, é outro. Opa. Boa notícia. No Palmeiras, a gente fala da preparação para encarar o River Plate, que vive grande fase lá na Argentina. Tem ainda a apresentação de um zagueiro da seleção paraguaia no Santos. Jogador de seleção, hein? E muito mais, gente. Mas o programa de hoje tá bom demais. Olho nas dicas. Olha a gente aqui de volta. Um jogão fechou ontem a 23ª rodada do Brasileirão e o resultado não foi bom pro Palmeiras. Dá uma olhada. O Bahia recebeu o Cruzeiro pelo Brasileirão em jogo recheado de golaços, uma delícia. Teve polêmica no primeiro tempo. O Caio Jorge foi derrubado dentro da área pelo Santiago Mingo. O juizão mandou seguir. E aí, você teria marcado o pênalti? Na segunda etapa, Jean Lucas recebeu no meio-campo, ajeitou e mandou essa sapatada. 1-0 Bahia. Pouco depois, o Cabuloso deixou tudo igual. Matheus Pereira fez essa jogadaça, carimbando o poste. O Sinisterra, na hora certa e no lugar exato, apenas chapou no rebote. 1-1. E quando o jogo parecia caminhar para esse empate, surgiu a estrela de Gabigol. O camisa 9 carregou após a cobrança de falta e, percebendo o espaço, fuzilou com categoria. Final 2-1 Cruzeiro. E parece que o Rogério Ceni não concordou muito com o placar, não. Hoje, se você for olhar, a não ser que a gente não queira ser justo com o jogo, com a análise, mas o Bahia dominou o Cruzeiro do primeiro até o minuto que o Cruzeiro faz o gol que dá o empate. O Cruzeiro é um bom time físico, forte, e nós dominamos o Cruzeiro como um todo. Se perdemos o jogo, claro, o que vale é o resultado final, sempre. Já jogamos alguns jogos não tão bem e conseguimos vencer. Não podemos deixar um jogador conduzir para a perna esquerda e chutar. Isso não é uma coisa que a gente nem treina. Nós não vamos imaginar que vai ter uma falta no meio campo, um vai tocar para o outro, vai conduzir e vai deixar. De resto, nós somos muito superior ao Cruzeiro no jogo de hoje. Não é pouco. O Cruzeiro não jogou nada. Opa! Garrafa e Chicão, vocês concordam com o que o Rogério Ceni falou, que foi superior, o Bahia foi muito superior ao Cruzeiro? Concordo, foi mesmo. Porque, na verdade, o Cruzeiro tem um jeito de jogar que chama o adversário, né? Toda vez é a mesma história. E quando o adversário cai nessa, o Cruzeiro vai e acaba emplacando, de preferência com chutes fora da área. Veja o gol do Gabigol. O gol do Gabigol foi uma pintura, mas foi de fora da área. Quer dizer, é o Cruzeiro e essa tática que está surpreendendo todo mundo. E bem ou mal, o Cruzeiro está encostando nos líderes, cara. Ô Chico, o Rogério resumiu bem o que foi o jogo. Ele poderia estar sujeito a críticas caso falasse que o Cruzeiro jogou bem, porque o resultado é que vale. E o Rogério disse exatamente isso, né?
nós jogamos bem, mas vale o resultado. E o resultado foi favorável ao Cruzeiro. O Bahia não foi eficiente para segurar a vantagem, cometeu até alguns equívocos. Mas o Rogério foi coberto de razão na sua entrevista coletiva. O resultado, ele não é só ruim para o Palmeiras, porque o Cruzeiro vai à vice-liderança. Ele é espetacular para o Mirassol. Aê, o Mirassol, com esse resultado, terminou essa rodada no G4. A gente falava isso domingo no Mesa Redonda. A gente deu sorte pro Mirassol também. Eles então, abriram as portas para nós. Nós estivemos lá, mostramos por merecimento. Tudo que o Mirassol conquistou é por merecimento, né? Mostramos tudo que está fazendo e o Mirassol termina essa rodada no G4. O time que ascendeu a Série A esse ano e o objetivo único é permanecer na Série A. Não, ele está brigando por vaga direta a Libertadores. Então, parabéns ao Mirassol no resultado de ontem. E acordou tarde, senão ia brigar pelo título. Bom, vamos ver aí a classificação. Com o resultado de ontem, o Palmeiras caiu, gente, para o 3º lugar no Brasileirão. Caiu. Vamos ver. Classificação, Flamengo líder, 50 pontos. Enquanto o Cruzeiro é o segundo com 47. Nossa, tá muito pequenininho. Mas tem 2 jogos a mais, Michele. Isso é importante falar. O Palmeiras é terceiro, mas ele tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro, né? Tá, o Verdão tem 2 jogos a menos do que a Raposa, ocupa o 3º posto com 46. Mirassol fecha o G4 com 38. Logo depois aparecem Bahia, Botafogo, São Paulo, que tem 35. Bragantino, 8º, sendo perseguido de perto pelo Corinthians do Chico Lang, que tem 29 pontos. Aí quem fecha a primeira metade da tabela é o Fluminense. Virando a página, chegam Ceará, Inter, Atlético Mineiro, Grêmio e Vasco. O Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 23 pontos. Aí área de perigo, acende o alerta. Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. É isso. A tabela mostra bem o que é o Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro está na ponta, Flamengo e Palmeiras disputando o título, né? O Cruzeiro se metendo aí no meio dos dois, né? E lá embaixo está praticamente certa a queda desses 4 times que estão lá. Não vejo queda certa não, Chico. Imagina, eu acho que queda certa é do Sport. O Sport, sim, para mim, já é um virtual rebaixado no mais. As equipes que estão ainda fora da zona de rebaixamento têm que se cuidar. Eu vejo de uma forma diferente. Até o Juventude, que estava realmente muito mal, eu acho que ele deu um respiro aí. Mas o Sport, inevitavelmente, o Sport que enfrenta o seu Corinthians já no próximo final de semana. Eu duvido que caia um grande, viu? Eu duvido. Você duvida, Chico? Santos não vai cair, então? Para mim, esses 4 que estão aí vão pro brejo. Bom, a gente aproveita essa tabela e traz a enquete do dia. O Corinthians e o São Paulo vão brigar por G4 no Brasileirão? Só o Timão briga? Só o Tricolor briga? Os dois brigam ou nenhum dos 2 times briga? Para participar da enquete, entra lá no site gazetesportiva.com, deixa seu voto, clica. O que vocês acham? Eu acho que está longe o Corinthians, Chico. Não, o Corinthians vai brigar pelo G4. Você vai começar a recuperação do Corinthians, né? Que até o final, tudo estava baseado na disputa de dois torneios ao mesmo tempo. Que era a Copa do Brasil, né, que o Corinthians tinha que buscar a classificação, como buscou, e agora sobrou o campeonato até dezembro. Então, quer dizer que tem um espaço muito grande, vai disputar só o campeonato. E aí eu acredito na recuperação do Corinthians, mesmo com os desfalques do Galo. Eu vou responder, e não sou um cara pessimista, mas eu vou de nenhum. Por quê? Porque o São Paulo tem como objetivo a Copa Libertadores da América. Vai estar envolvido na Copa Libertadores. Em alguns momentos vai ter que priorizar essa competição e aí não vai com o que tem de melhor no Campeonato Brasileiro. Sim. E o Corinthians, que já está nas semifinais da Copa do Brasil, vai usar o brasileiro até aqui para quê? Para fugir lá do rebaixamento, está conquistando esse objetivo, atingindo essa meta, mas também preparando o time para chegar inteirinho, porque o Corinthians tem um time. O seu Corinthians tem um time e vai preparar esse time para chegar inteiro. Um bom time. Não um elenco. Para chegar esse time inteiro e descansado contra o Cruzeiro nas semifinais da Copa do Brasil. Então nenhum briga para mim por G4, nem São Paulo nem Corinthians. Vamos ver. Vamos ver. A gente torce, mas não sei se chega. O brasileiro Iago Dora conquistou no começo do mês o título mundial de surf lá em Fiji. De volta ao Brasil, o atleta bateu um papo exclusivo com o repórter Thiago Salazar. Pode rodar.
tímido, tranquilo, ainda assimilando a conquista de um título mundial. Esse é Iago Dora, o novo número 1 do surf. Na verdade, ele decidiu ser o número 9. É por causa do Ronaldo, né? Sou muito fã dele. Eu já ia pegar a lycra amarela, ia assumir a liderança do ranking. E eu falei com o Lê, cara, se eu ganhar o título lá no final do ano, usando a camisa 9 amarela, eu vou ter que mandar o corte do cascão em homenagem ao Ronaldo. E olha que Iago nem conheceu o Ronaldo ainda, mas quer levar para o mar a principal característica do fenômeno em campo. Eu queria me transformar nesse cara decisivo, nesse cara que mata o jogo na hora mais importante, e sabia que era um momento bom para isso e consegui. O título da WSL veio depois da última etapa do circuito em Fiji, mas foi lá em 2018, logo na primeira experiência dele na elite do surf, que Iago percebeu: o sonho não era uma utopia. E aquela experiência ali, competir contra os melhores e bater de frente com eles, vencer grandes baterias, foi o que realmente me mostrou que eu pertencia ali, eu podia fazer parte daquilo, foi muito importante. Iago pode dizer agora que faz parte da Brazilian Storm, a tempestade brasileira que continua dominando o esporte. O Brasil não tem nenhum paralelo no esporte que nos últimos anos conseguiu dar tantas alegrias para o povo brasileiro como o surf. O Iago faz parte disso, não só ganhando etapas e agora mais recentemente ganhando o título mundial. Então o Gabriel ganhou 3 vezes, em 14, 18 e 21. O Adriano ganhou em 2015, depois o Felipe Toledo, o Ítalo Ferreira antes, de verdade, depois o Felipe Toledo e agora o Iago, além das 3 medalhas olímpicas. Esse curitibano criado em Florianópolis tem só 29 anos e diz que ainda não está no auge. Então, pode criar expectativa aí, porque o troféu é pesado, mas Iago Dora quer mais. É muito pesado. Pega aí pra gente. Aqui, ó. Mostra aí pra gente. Não deu pra erguer com uma mão só. Não deu, não deu. To the top of the world, Iago Dora. Show de bola, é isso, surf crescendo cada vez mais, né, no Brasil. Agora a gente vai para o nosso primeiro contato ao vivo de hoje com Marina Buffon. Boa noite, Má. Você separou um trecho dos bastidores da vitória do São Paulo sobre o Botafogo pra gente? Separei sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Por que eu separei? Porque a gente sabe que esses jogos, né, são super importantes para os jogadores e tudo mais. Sempre tem alguns trechinhos ali que chamam a atenção do torcedor, principalmente. Nesse caso, depois, né, da vitória contra o Botafogo por 1-0, aquele que seria só mais um jogo do Campeonato Brasileiro, para Hernan Crespo e Rafael, que foram 2 dos trechos que eu separei para vocês, não foi só uma vitória simples, não. Dá uma olhadinha. Para mí eso es grupo verdadeiro, con ese espíritu de luta. Es difícil jogar contra a gente. Para mí foi muito más que una victoria normal do Campeonato Brasileiro. Muito más, con todas las dificultades. Porque quien ficaba aquí ayudó a aquellos que voltaban de las lesiones para no sentir. Este grupo es fantástico. Lo demostró otra vez. Vamos con todo, Vamos con todo. E a palavra que eu tenho para falar hoje, de verdade, é orgulho. Porque eu lá atrás defendendo o gol, me deu orgulho de ver aos 49 do segundo tempo, todos os 11 correndo para um dando carrinho, se dedicando para que a gente pudesse sair com a vitória. Que a gente possa pegar o nosso espírito, essa ideia e continuar. Tá aí então os dois falando sobre essa vitória, 1-0, gol do Juan Dineno logo no início da partida ali no último domingo. São Paulo, como vocês estavam vendo ali a tabela do Campeonato Brasileiro, pulou para a 6ª colocação, sétima colocação, colou no G6, tá atrás apenas do Botafogo justamente por um critério de desempate no número de vitórias. E aí, né, Michele, volto para vocês aí com a seguinte questão, quando Hernan Crespo chegou, a urgência principal era o Campeonato Brasileiro.
São Paulo estava olhando para a parte de baixo da tabela, querendo fugir da zona do rebaixamento. E agora, como diz a nossa enquete também, está pensando num G4, pensando chegar cada vez mais longe no Brasileirão. Daqui a pouquinho eu volto para falar de Libertadores, mas por enquanto vamos comentar esses bastidores super especiais. É muito legal a gente ver bastidor, ver assim, como que o treinador fala, né? Como que o jogador se comporta. É verdade, Bi. Você sabe que o Hernan Crespo é o primeiro argentino que eu vejo que não é milongueiro, sabe? Que não tem aquela conversa mole, aquela coisa, sabe? Típica do argentino, que enrola a pessoa, né? Fica enrolando a pessoa e tal. Não existe nada doce. Caiu um lenço aí. Caiu um lenço aí. E você veja que o grupo comprou a ideia dele, né? Comprou a ideia do Crespo. O trabalho do Crespo é um trabalho sensacional, né, Chico? Não tem como falar daquilo que o Zubeldia vinha apresentando, né? O Zubeldia vinha fazendo um trabalho onde ele se tornava muito mais a estrela do que os jogadores. Isso foi claro, foi notório. O próprio Miller disse no Mesa Redonda, né? Que quando ele chegou, ele começou, tá jogando com o time e tal, mas em determinados momentos ficava claro, e ele externava isso, que ele às vezes era a figura central, quando não é assim. E o Crespo chegou e colocou as coisas no lugar. Com aquilo, ele repetindo aquilo que ele já havia feito na primeira passagem. Muito querido pelo elenco, né? Muito. E deu liga. Com uma elegância, né? Com uma elegância. E mais, vou muito além. Vou dizer que tenho dito nos 2 últimos programas do Mesa Redonda, a gente fez essa análise aqui no Gazeta também, de que é muito palpável, não é tarefa fácil, tá? Mas o São Paulo chegar a mais uma final de Libertadores. Epa. É palpável, é possível. Será? Mas tem LDU, tem Palmeiras, tem River. Mas o São Paulo tem uma camisa pesada e as coisas estão no trilho. No trilho. Então, acredito aí no São Paulo, hein? E digo mais uma coisa, a fala do Rafael também foi super importante, porque bonito. Ele disse, olha, eu tenho orgulho de vocês, né? De vocês estarem correndo até os últimos minutos do segundo tempo. Isso é legal, porque não é toda hora que o grupo reconhece o esforço do próprio grupo. E esse grupo está super unido. Eu não duvido que chegue longe na Libertadores. Só não acho, como Garrafa, que vai ser campeão, né, da Libertadores. Diz que vai chegar a decisão, Chico. Não coloque palavras na minha boca. Diz que o São Paulo é muito palpável a possibilidade de estar na decisão. Daí a ser campeão é outra coisa, né? Mas campeão que seria legal, né? Se fosse, mas pelo jeito não vai não. Para ser campeão precisa chegar à final, né? O Santos apresentou hoje o zagueiro paraguaio Alexis Duarte. Você está curioso para saber o que ele falou na chegada ao Peixe? Então, olho na telinha. Terça-feira de tempo feio e praia vazia aqui em Santos, mais de apresentação de reforço na Vila Belmiro, Alexis Duarte, zagueiro de 25 anos, paraguaio que estava lá no Spartak Moscou da Rússia e assinou um vínculo com o Peixe válido por 4 temporadas. Hoje, pela primeira vez, a gente pôde bater um papo com ele. Vamos dar uma olhada? La verdad que yo estoy bien físicamente, me siento bien. Y bueno, veremos en la semana cómo vamos, ¿verdad? Cuando estaba en Paraguay llegué a jugar de lateral. Creo que no tendré también problemas con eso porque ya tuve experiencia jugando de lateral o central. Espero poder ajudar al técnico donde él me ponga, ¿verdad? Bom, se por um lado o Santos está apresentando um reforço, por outro o clube sofreu uma derrota importante na FIFA. Pedro Caixinha, ex-técnico da equipe, e a comissão técnica dele venceram uma disputa contra o Santos na FIFA e o Peixe com isso vai ter que pagar cerca de 15 milhões de reais à comissão técnica do treinador português. O Santos vai recorrer ao caso, mas a gente vai ter que aguardar em que momento o Peixe ou precisará fazer um acordo, depositar a grana, ou sofrerá mais um transfer ban. Falando em Campeonato Brasileiro agora, o próximo desafio é contra o São Paulo domingo aqui na Vila Belmiro. E o Peixe não está conseguindo aproveitar talvez o melhor Neymar da melhor maneira possível. Quer dar uma olhada nos números? Bom, com o Neymar em campo, neste Campeonato Brasileiro, o Santos fez 13 jogos. Conseguiu apenas 5 vitórias, além de 5 derrotas e 3 empates. Neymar marcou só 3 gols. Sofreu um cartão vermelho
e 4 cartões amarelos. Bom, de qualquer maneira, ele continua sendo o camisa 10, o capitão e peça imprescindível do time de Vojvoda. Mas o que está faltando para o Neymar fazer a diferença no Peixe, hein? Passo a bola para vocês, aquele abraço. Valeu, Salazar. Hoje não deu praia, né? Mas o que está faltando para o Neymar ser esse craque que a gente espera? Não, pode ficar esperando, Michele, porque o Neymar foi contratado para resolver os problemas do Santos. Ele não está resolvendo os problemas do Santos, né? Uma coisa é o que o Neymar representa para o futebol, o que o Neymar tem de qualidade, e outra realidade é o que está acontecendo com o Neymar. O Neymar, ele é um jogador hoje dentro do Santos, é um jogador comum. Ele não resolveu nenhum jogo para o Santos. Aquilo que foi traçado como ideia não aconteceu. O Neymar não está resolvendo para o Santos. Ele muitas das vezes está sendo mais um problema do que propriamente solução. Isso é real, isso é real. Então cabe ao Neymar, Chico, ter esse entendimento, se é que ele pensa de ir à Copa do Mundo, e aí ponto total ao Ancelotti, que foi muito claro. Se o Neymar quiser ir à Copa do Mundo, vai ter que estar a 100%. E acho que o Neymar não chega nem a 100%. Se chegar a 80%, dá até para levar. Mas nesse momento, para o Santos, o Neymar não cumpriu o objetivo que a ideia toda, o projeto todo era traçado. Resolver jogos para o Santos. Ele não resolveu nenhum jogo para o Santos. Ficou devendo, Chico. Na verdade, tá eu tenho uma tese assim, bastante particular sobre o Neymar. Eu acho que o Neymar está proporcionalmente aos craques do passado, que eram bons, mas não conseguiam ser líderes em campo. Chico, ele não é líder, Chico, ele não é protagonista. O Ronaldinho Gaúcho, quando voltou para o Atlético Mineiro, ele resolveu para o Atlético. Ele resolveu no campo, mas não era líder. Mas ele resolveu. Então, o Atlético foi campeão da Libertadores com o Ronaldinho. Não, tá certo, mas o que se espera do Neymar hoje é que ele seja um líder. Ronaldo ele seja no um Corinthians. exemplo. Gordinho. Não é questão de exemplo, Chico. Se espera que ele jogue bola, não está jogando bola porque não tem condição. Não, mas o exemplo dele é jogar bola. Por exemplo, contra o Atlético, no primeiro lance, ele já parou dizendo que torceu o tornozelo. Esse tipo de coisa desanima quem está do lado dele, entendeu? Fala assim, o campo está bom, tá bom, tá ruim para todos, né? Não é só para ele. Então ele não pode ser protagonista. Eu lembro muito do Rivelino, na época que o Rivelino jogava no Corinthians. O Rivelino era assim, ele não conseguia ser líder em campo. E sofreu com isso. Então, é verdade que foi enxotado do Parque São Jorge, né? Eu espero que não aconteça o mesmo com o Neymar. Bom, vocês viram, né? Neymar tem mais cartões do que gols. Bora falar do Corinthians com Alexandre Silvestre, ao vivo no Parque São Jorge. Ô Silver, conta pra gente uma coisinha. Tem um ruído na comunicação entre a preparação física do departamento médico e o elenco do Corinthians? Até o Memphis andou manifestando um certo incômodo com essa situação, é isso? É por aí, Michele, eu não posso confirmar, eu seria leviano se eu dissesse para você com certeza que está havendo um ruído do Memphis e de jogadores com o pessoal da preparação física, o departamento médico. Mas eu prefiro relatar os fatos e aí cada um que conclua a própria moda, tá bom? O que aconteceu foi que o Corinthians recontratou o fisioterapeuta Alex Cabreira, que estava no Corinthians realizando esse trabalho na gestão do Augusto Melo. Com a saída do Augusto pelo impeachment, o Alex Cabreira rodou, digamos assim, junto com o presidente. Teria, vou colocar no condicional, ok? Sido um pedido dos jogadores que gostavam muito do Alex Cabreira e teria sido esse movimento liderado pelo Memphis Depay. O Memphis Depay estaria descontente, principalmente depois da volta dele da Europa, na data FIFA, porque ele carregou no corpo o desgaste físico e o fuso horário, além da viagem. Ele que vinha de um problema no posterior da coxa, já estava liberado, jogou pela Holanda, chegou a 52 gols, artilheiro isolado da história da Holanda, mas voltou de jatinho tal e foi para o jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O que aconteceu? Talvez tenha sido uma coincidência? Talvez, mas ele se machucou, sentiu uma fisgada no mesmo músculo. Foi constatado um edema ali, ele foi substituído no finalzinho do primeiro tempo contra o Furacão na Neoquímica e depois desse jogo ele postou uma foto ao lado do Diego Pereira, aí é um outro profissional, um preparador físico que trabalhou com a família Dias, também na gestão do Augusto, amigo do Memphis Depay, que nessa postagem colocou o seguinte: você faz falta, irmão. Então isso aí talvez tenha
pegado mal internamente. Eu tô colocando tudo no condicional, não posso te garantir, porque oficialmente o Corinthians diz que o Memphis Depay tem um ótimo relacionamento interno lá no Corinthians. E hoje à tarde o Memphis subiu uma nota na rede social dele em tom de desabafo. Eu vou traduzir aqui, não literalmente, mas resumindo aqui a nota do Memphis. Ele diz que estão espalhando mentiras a respeito dele, tentando manchar a imagem que ele construiu, criar um atrito dele com a torcida do Corinthians e se dirigiu à parte da mídia que envolve o nome dele em questões políticas. Palavras do Memphis: em breve eu irei me pronunciar e falar algumas verdades. Já vi esse filme há tempos, desde que decidi não ser um atleta escravo do sistema. Finalizou: continuem brincando comigo, mas o karma chega para todos. E encerrou em português: tome cuidado. I'll be back, baby, with more Corinthians here at Gazeta Esportiva. Aí sou eu mesmo falando um inglesinho para vocês. Até já. Explica, Garrafa, o que tá pegando? Então, é assim, né? A minha leitura de tudo isso. Bem no popular, né? Boca fechada não entra mosquito. Ou seja, o Corinthians que vinha numa crise, vem numa crise, um problema extracampo, problema político e tal. Aí o Corinthians do Dorival se ajeita em campo, consegue vaga na semifinal da Copa do Brasil, respira um pouco de ar de tranquilidade. E aí, se é que realmente teve esse desconforto do Memphis com a comissão técnica do Dorival, isso é algo para se tratar internamente. Sim. Então, o Memphis, ele, quando coloca, você está fazendo falta, se ele entendia que esse profissional estivesse fazendo falta realmente no Corinthians, os jogadores, que conversasse com a diretoria, pedissem a volta do profissional, segura isso internamente. Quando você externa isso, em se tratando de Corinthians, e o Memphis já conhece o que é o Corinthians, cabe sim a crítica. Né? E aí o seu Memphis vai ficar bravo porque, por exemplo, eu discordo dessa postura dele. Ele vai ficar bravo com o Neto, que hoje espinafrou ele lá na Band. Beijão pro craque Neto, né? Eu conversei há pouco com o Marcelinho também. Pô, esse Memphis Depay, a opinião é livre. Agora ficar ameaçando, deixa o Corinthians seguir, Memphis. Você não é maior que o Corinthians, não é? Se tem um problema interno, se resolve internamente. A gente tem problemas dentro de casa e a gente procura resolver e essas dentro de coisas acabam casa. atrapalhando o ambiente. Ambiente né? bom aí, sabe? Ou seja, podia estar falando da preparação do Corinthians para enfrentar o Cruzeiro, estão falando de quem? Do Memphis Depay. E se cuidem, como é que é? Cuidado, tomem cuidado. Cuidado com o quê, ô cara pálida? Isso aqui foi estranho. Ele falou que não é escravo do sistema, né? Que sistema? O sistema que tem na cabeça dele. E o respeito com os profissionais que lá estavam, Ele Chico? é um jogador europeu, você tem que ver que o europeu pensa diferente. Não é porque ele não está O europeu recebendo? é muito individualista. Sempre foi. Jogadores europeus são individualistas. Tanto é verdade que lá na Europa, o difícil é você controlar um elenco que nem o Real Madrid, como fazia o Ancelotti, porque ali é muito estrelismo. E o Memphis Depay não deixa de ser uma estrela. Ele se acha uma estrela. 59 gols, 52 gols. Chico, nem ídolo do Corinthians ele é. Essa é a grande verdade. Você a não ser que você tenha ele como ídolo. Não é? Eu não vejo entre os corintianos o Memphis como ídolo. É um jogador que ajudou demais na sua chegada. É um jogador importante. Para mim é jogador importante. No nível do futebol brasileiro, ele agrega muito, mas também cria situações que, para mim, são desnecessárias. Isso é uma opinião, ele pode concordar ou discordar. Ele tem que se adaptar ao futebol brasileiro de uma melhor forma, não é verdade? Tem que botar na cabeça dele, alguém tem que virar para ele e falar assim: ô Memphis, não se fala isso publicamente. E não se faz ameaças também publicamente. Tome cuidado. Eu acho que ele pode falar que está sentindo falta de quem ele quer, mas essa ameaça que eu acho que... Aí o respeito com o outro profissional que estava lá dentro trabalhando com ele. Tinha um profissional trabalhando. Se ele tem uma insatisfação, que ele comunique a direção do Corinthians aos seus superiores. Ele está recebendo? Não é? Aí, da vida porque não está recebendo. Se não está recebendo, não joga. Se está jogando é porque fez um acerto. Do sistema. Não pode misturar, Michele, as coisas. Não sei se é isso. Depois o Silvestre responde. E a gente defende que ele tem que receber o que lhe é devido. Agora, se ele não jogar porque não está recebendo, está tudo certo. Mas como ele está jogando, imagino eu que ele chegou a um acordo no parcelamento da dívida. Mas eu prefiro um jogador que nem ele, que chega e desabafa, do que o Neymar, que guarda para dele todos os desaforos possíveis que estão acontecendo no Santos com ele, entendeu?
Ele pelo menos Você está dando uma vem passadinha de desabafa. pano pro Memphis, Não, é um não direito tô seu. passando Você quer pano. passar pano, Só passa. tentando Eu reconhecer... lamento você como corintiano... Só tentando reconhecer a magnitude do Memphis. Agora, que ele exagerou um que ele é pouco dessa importante, vez... Chico. Estou dizendo que ele é importante. Que ele exagerou um pouco dessa vez, eu até concordo Que ele com você. agrega, mas... Ele deu uma exagerada, né? Não apaga incêndio com gasolina, É o seguinte, pô. a gente vai aproveitar que tá falando do Corinthians para trazer um quadro diferente aqui no Gazeta Esportiva. É para eu sentar, o diretor falou. O técnico Dorival Júnior está sofrendo com os desfalques do clube. Mas você já pensou como é que vai ser a escalação quando todos estiverem à disposição? Vamos pular a defesa e a gente vai se concentrar aqui no meio-campo e no ataque, tá? Então eu quero fazer um exercício aqui para montar o time. Então, olha só, os meio-campistas são André Carrilho, Breno Bidon, Charles, José Martinez, Rian, Maicon, Ranieri e Garro. Os atacantes são os seguintes: Héctor Hernandes, que no momento está fora dos planos, Kaique, Memphis, Romero, Thales, Magno, Vitinho, Yuri Alberto e Guinegão, tá bom? Então o nome do nosso quadro é Formação Ideal. Qual é a formação ideal no meio de campo e qual é a formação ideal no ataque do Corinthians? E a gente tem que entrar aqui em consenso para escalar, tá bom? Começando pelo meio de campo, temos que escolher quantos, diretor? 4? Nós vamos 2, 3 ou 4, dependendo daquela formação tática. Vocês vão querer escalar 2, 3 ou 4? 4 no meio campo. 4 no meio campo, né? Tradicionalmente, né? Então vamos lá. Primeiro nome que nós temos ali. Carrilho ou Bidon? Não, mas a gente tem que fazer tem que tirar um. Por exemplo, Carrilho ou Bidon? Não, mas o Carrilho não tem condição de jogar, não estou entendendo qual que é a jogada. Não, quando tiver todo mundo pronto com todo mundo jogar, é o Carrilho. Né? Quem você quer colocar como primeiro volante, por exemplo? Sem o Carrilho, Bidon. Não, sem não, o Carrilho. pode. A formação ideal. Carrilho, ó, tem o Carrilho, tem o Bidon, tem o Thales, não é? Deixa eu pegar aqui todos os nomes que... Não, o Thales é atacante, tá tão longe que não dá. Carrilho, Bidon, Charles, Martinez, Rian, Martinez Maicon, o Martinez Ranieri está nesse time aí pra mim. Bom, eu sei que tem que ter o Garro nesse time, por exemplo. Tem que ter o Garro aí. Primeiro volante, quem é? O Ranieri, né? Ranieri? Ranieri está no time, Ranieri está no time. Então, o primeiro nome que tem que estar lá é o Ranieri. Outro, qual é o outro que tem que estar? Desses todos que estão aí, vocês tiram desses aí. Carrilho está no time. Carrilho está no time. Carrilho está no time, então pode colocar o Carrilho na formação ideal. O Garro também, não é? Ainda vamos nos volantes. Eu vou com o Martinez. Eu vou com o Martinez. Eu vou com o Martinez também. Mas são 4 que tá pondo. Então, aí vai colocar com o Garro, o quarto. O Martinez e o Garro? Martinez e Garro. O meu é isso? O meu é. E o seu, Chicão? Martinez e Garro. Também, Martinez e Garro. Martinez e Garro e fecha. Acabou? São os 4. São os 4 escolhidos no meio campo, ok? Agora, então vamos mostrar como é que ficou a formação ideal aqui do Garrafa, do Chico Lang e no Gazeta Esportiva e minha também. Então ficou o Ranieri, o Martinez, Carrilho, o Martinez e o Garro. Os 4. Agora a gente vai para a formação ideal no ataque do Corinthians. Vamos lá. Agora vão ter que ser quantos? 3? 2. Não, você tem que ser Só 2. 2? Só 2. Ah, não. É porque é 4, 4, 2, né? Não dá pra jogar com 12. 4, eu ponho 2 mais 3, eu tiro lá de trás. Tá bom. Bom, esses são vocês deixaram esses 4 aí. Não tem nem dúvida lá na frente. Agora, bom, Yuri Alberto. Como é que é? Cadê os outros, diretor? Os atacantes? Vamos ver os atacantes lá. Yuri, Héctor, Kaique, Memphis, Romero, Thales, Vitinho. Bom, tem que ter o Guinegão, tem que ter o Memphis e tem que ter o Yuri. Gente, é muito tranquilo, aí não vai ter nem muita dúvida. Aí poderia ter... A única dúvida nesse time ideal do Corinthians é se você entra o Guinegão e você abre um no meio campo. Abre um volante. Essa seria a dúvida, né? Mas como a gente tá jogando com 4, e aí eu entendo que você precisa realmente, se você tiver o Carrilho, fica bem servido do jeito que a gente montou. Só pode pôr 2. É o Yuri e o Memphis. É o Yuri e o Memphis, né? O Guinegão fica sendo como opção. Não tem como fugir disso. É Yuri e Memphis, né, Chico? Não dá. Por mais a única dúvida que poderia causar, eu falo, quero jogar com mais um atacante, coloca o Guinegão, recua um pouquinho o Memphis e você tira um volante ali. Mas não é o caso.
No meu modo, sairia o Martínez. É uma possibilidade de jogar, mas como a gente definiu esse meio campo, você não tem outra alternativa a não colocar o Yuri, o Memphis e o Guinegão espera. Então, é isso, os atacantes escolhidos foram... Não, ali está escrito atacantes e tem... Ali, agora sim, Yuri Alberto e Memphis Depay. Perfeito. Então, essa é a formação ideal do Corinthians, segundo Chico Lang e Osmar Garrafa e Michele Janela aqui no Gazeta Esportiva. Espero que jogue assim na Copa do Brasil, né? Não dá pra jogar, o Carrillo não vai jogar, Chico. Não, na Copa do Brasil acho que dá até tempo dele jogar. Não dá? Bom. Só ano que vem, infelizmente. Bom, aí entra o Bidon. Vamos lá? Você pode estar se perguntando, não tem Palmeiras hoje no Gazeta Esportiva? Claro que tem! Chegou a vez do Verdão. Bora conferir as novidades do time do técnico Abel Ferreira. Fala pessoal, olha só, imagina como é que tá o palmeirense na expectativa para essa partida de amanhã contra o River Plate para abrir as quartas de final da Copa Libertadores da América. Nessa terça-feira, no último treinamento na academia de futebol, Abel Ferreira teve todo mundo à disposição, à exceção do Paulinho, que segue se recuperando de uma cirurgia. No mais, não tem ninguém suspenso, nem ninguém machucado. Todo mundo livre, liberado, para o técnico Abel Ferreira montar o Palmeiras da maneira que ele entender melhor. E a informação que nós temos é que o Palmeiras deve iniciar a partida contra o River com o Andrés Pereira no banco de reservas. Pelo menos foi assim que ele trabalhou nessa terça lá na academia. Aliás, Andrés Pereira, Jefté e Carlos Miguel, os 3 reforços devidamente inscritos, liberados e relacionados para essa partida contra o River em Buenos Aires. E falando em River Plate, vamos tentar entender melhor como é que está o cenário do adversário do Verdão? Pois bem, o River Plate vive grande fase, assim como o Palmeiras. Depois da eliminação no Mundial de Clubes para a Internacional de Milão, o River fez 12 jogos. São 6 vitórias e 6 empates, ou seja, invicto desde o Mundial de Clubes. Até agora, nessa temporada, o adversário do Verdão fez 20 partidas em casa. E dessas 20 partidas, só uma derrota, que aconteceu lá em março para o Estudiantes. Agora, quer uma estatística boa para o palmeirense para se animar para amanhã? Na Copa Libertadores da América, o River fez 4 jogos no Monumental de Núñez, palco do jogo de amanhã. E só ganhou uma vitória no Monumental, no mais 3 empates. E convenhamos, para o Palmeiras voltar de lá com um empate e decidir no Allianz Parque, não é nada mal. Tô certo ou tô errado? Passo a bola para vocês. Um abraço. Abraço, Salazar. Tá certo ou tá errado, Chicão? Tá certíssimo, né? Certíssimo. O empate lá do Palmeiras vai ser um resultado espetacular. Monumental. Aí decide aqui no W Torre, né? Estado W Torre. Desculpa, Allianz Parque, viu, Chicão? Desculpa, errei. Eu sempre erro quando eu vou falar. Né? Tá certo. Então, quer dizer, vai ser um jogo que o Palmeiras vai ter que segurar o River Plate. O bom era o Palmeiras ganhar, né? Pelo menos 1 a 0. Não, Michele, um empatezinho, o Palmeiras trazendo de lá, um baita resultado, vai decidir na atmosfera do Allianz Parque, a atmosfera toda favorável. 40 mil pessoas. A tarefa é indigesta, não tem como, não vai ser fácil. O River, só para que vocês tenham uma ideia, no campeonato argentino, em termos de apertura, né, e clausura, que seria a primeira fase, segunda fase do Campeonato Argentino, o River perdeu uma única partida. E se o River vai pegar uma atmosfera aqui muito desfavorável no Allianz, não vai ser diferente o que o Palmeiras vai enfrentar no Monumental. O Monumental, depois da reforma, né, o Monumental já era um estádio lendário, um estádio maravilhoso. Pessoas, né? Agora, do jeito que eles aproximaram o torcedor do campo, é um caldeirão. Então, o River está vivendo um ótimo momento, tem um técnico extremamente competente, que é o Gadiardo. O Gadiardo sabe o que está fazendo, já é campeoníssimo o Gadiardo, tem uma identidade com o clube. E a campanha do River na temporada, em termos de Brasil e Argentina, a temporada do River é melhor que a temporada do Palmeiras. O time perdeu é como se fosse pontos corridos, mas primeiro e segundo turno, né? Abertura e clausura. O River perdeu um único jogo lá. Então, é um jogo indigesto. Trazer um empate de lá para administrar em casa é um ótimo resultado. Todos os jogos Brasil e Argentina são indigestos, né? Não tem como, né? Agora, o que me causa espanto é o Andrés Pereira no banco de reserva. E se ele veio para ser titular e resolver o problema,
Por que está no banco de reserva? Porque o Palmeiras... O Evangelista é melhor porque que ele. o Palmeiras, nesse momento, não está no desespero assim como o seu Corinthians, de reforços. O Palmeiras já tem uma base montada, Chico. E o Palmeiras ele tem uma base montada. O Abel é muito disso, e o Abel, né? como disse a Michele, o Abel tem essa cultura, essa filosofia. Quem chega vai ter que entender o modus operandi da equipe, como o time joga, para se adaptar no esquema. É muito questão de tempo que o Andréas Pereira, pela sua qualidade, como você disse, venha realmente assumir a condição de titular. Mas nesse momento, o Abel prefere dessa forma e aí é uma opção do treinador e a gente tem que respeitar, Chico. Mas o titular, que é o Evangelista, não chega nem aos pés do André Pereira. Perfeito, Chico, perfeito. Eu mas acho que tudo ao seu tempo, Chico. É um desperdício. Mas às vezes é a confiança do treinador em fazer o que exatamente o treinador pede, sabe aquela coisa? Eu não sei que ele vai jogar na Em retranca. prol do coletivo, Chico Lang, em prol do coletivo, mantém quem está jogando aos pouquinhos. Isso, aos pouquinhos. Vai entrando o Andréas Pereira e se adaptando. Ele fechar numa retranca danada e jogar por uma bola. Pode ser também. O Palmeiras é reativo, obviamente, vai jogar dessa forma. Agora vem aqui comigo. A Marina Buffon está de volta com uma ótima notícia para a torcida do São Paulo. Tem meio-campista importante liberado para voltar a jogar, Quem é? Tem sim, Michele. Ó, tem gente que estava falando, é o Oscar, é o Lucas. Não, ainda não. Eles estão avançando em seus processos de recuperação. Ontem até a gente falou aqui que o Lucas tirou os pontos do joelho depois de fazer artroscopia, já correu na esteira, está próximo de voltar aí para correr nos gramados. Oscar também avançando aí dos seus problemas na lombar. Mas o nome que foi liberado pelo departamento médico é o volante Luiz Gustavo, que teve lá tromboembolia pulmonar em abril. Desde então ele vinha fazendo um tratamento acompanhado de médicos especialistas. No próximo sábado ele já pode voltar a jogar. Então nesse jogo de quinta-feira pela Libertadores, até tendo ali um pouco de bom senso também, na altitude de Quito, no Equador, ele já não jogaria, mas ele vai estar liberado a partir de sábado, quando o remédio dele anticoagulante termina e, enfim, ele já vai estar 100% para voltar a ajudar o São Paulo nessa fase final de temporada com o Libertadores e também com o Campeonato Brasileiro. Então, Luiz Gustavo, zeradíssimo, a partir de sábado já vai estar à disposição aí do técnico Hernan Crespo, lembrando que domingo tem clássico lá na Vila Belmiro contra o Santos. Será que ele pode entrar, ganhar uma minutagem? Vamos ver aí o que vai acontecer. Ainda falando sobre os treinamentos de hoje, além dessa novidade, o Wendel e Enzo treinaram ali uma parte no gramado e uma parte também no refis, né, que é ali onde tem treinamentos mais individualizados, específicos para os problemas de cada um. O Enzo, que teve o trauma no tornozelo, não tem lesão, e o Wendel, que sentiu um problema no adutor da coxa esquerda, mas também não teve lesão. Ambos devem viajar para Quito e serão, muito provavelmente, opções para o técnico Hernan Crespo. Então, aquele torcedor que estava rezando ali para o Enzo estar à disposição, pelo menos, ao que tudo indica, ele estará, sim, no time titular do técnico Hernan Crespo. Falando um pouquinho mais de Libertadores por aqui, o São Paulo fez 3 trocas na lista, né, das quartas de final. É possível sempre trocar na mudança de fase, na mudança de etapa da Libertadores. Então, 3 nomes saíram, são eles: o goleiro Jandrei, que foi emprestado ao Juventude, Lucas Ferreira, que foi vendido ao Shakhtar Donetsk, e o Juan Tressoldi, zagueiro, que acabou não renovando o seu vínculo com o São Paulo. E aí os 3 novos reforços do time, Rafael Tolói, o Mailton e o Rigoni, já foram inscritos, estão regularizados e podem, inclusive, estar aí em campo na próxima quinta-feira, na altitude de Quito, no Equador, jogo que acontece às 7 da noite, importantíssimo aí para o São Paulo vir com um bom resultado para a próxima semana no Morumbi. Tá certo, gente? São Paulo finaliza a preparação amanhã e já viaja para Quito para esse jogo de quinta-feira. Vamos falar do São Paulo, né? Agora vamos comentar do São Paulo. Luiz Gustavo. Bom, que legal a volta do Luiz Gustavo, né? Teve um problema grave de trombose no pulmão, né? Que coisa, né? E depois de vários meses, acho que 4 meses, 3 meses, ele está voltando. Grande reforço para o meio campo, né? Apesar da concorrência que ele vai ter lá, né? Com o Pablo Maia, com o Marcos Antônio. Mas, enfim, ele é um grande reforço, principalmente na Libertadores, por causa da experiência que ele tem, né? Ele fez muito sucesso no futebol alemão, né? E lá ele jogou muitos anos e voltou muito bem de lá. Agora vamos ver se esse problema de saúde dele está recuperado. Agora, aos poucos, vocês podem reparar que o departamento médico do São Paulo está ficando vazio, né? Isso é muito bom. E na hora certa, Chico. Na hora certa. Na hora certa, porque o São Paulo está afunilando em termos de Copa Libertadores da América, tem esse jogo
que ele é tão pesado contra a LDU, assim como o Palmeiras contra o River. Sim. É um jogo pesado, tem o advento da altitude. O Guto Ferreira, no domingo no Mesa Redonda, trouxe uma informação de que, obviamente, a localização do estádio onde vai ser o jogo não é exatamente a altitude que se fala em termos de 2.800 em Quito. Vai para mais de 3 mil metros, vai a 3.100. Então São Paulo vai ter um componente de adversário difícil, que é a LDU. Você viu como foi para a seleção, né? Então, você vai ter um componente do adversário que é difícil, já por natureza, além da altitude. Então, o que o São Paulo, para mim, tem que fazer é chegar vivo no último jogo, aqui no Morumbi. Porque aqui no Morumbi a história é diferente, também tem essa atmosfera do estádio do Morumbi, e o São Paulo vai ter que fazer um jogo muito correto, com muita tranquilidade lá em Quito. Outro jogo em que o São Paulo trouxe um empatezinho também, vai ser um excelente resultado. Ainda mais na altitude. A gente no começo do programa fez a nossa pergunta, Corinthians e São Paulo vão brigar por G4 no Brasileirão? A maioria respondeu que só o São Paulo, 49% dos votos, que querem deixar o Chico Lang bravo, é por isso. Tem mais Corinthians no Gazeta Esportiva? Tem, Alexandre Silvestre falou ontem sobre a lesão do Garro, mas parece que a situação do meia é mais preocupante do que se imaginava, é isso, Silver? É isso sim, Michele. Eu quero dizer aqui pra quem tá me xingando, esse Silvestre só fala mal do Corinthians, só dá notícia negativa e é secador. Em primeiro lugar, jornalista tem por missão dar a notícia, tem que informar, mesmo que a notícia seja negativa. Ossos do ofício, e eu já passei dessa fase de secar os outros. Eu quero é trabalhar com dignidade, cuidar da minha família e ser feliz nas horas vagas, pelo amor, pessoal. A notícia, vou dar uma notícia mais ou menos positiva, tá bom? O Corinthians entregou todos os documentos que o Ministério Público pediu há dias sobre a investigação das gestões anteriores do André Sanches, do Duílio Monteiro Alves e do Augusto Melo, que estão analisando aí possíveis gastos indevidos dos ex-presidentes. Então, todos os documentos, de acordo com o Corinthians, foram entregues hoje. O Corinthians está à disposição para colaborar com o Ministério Público, é a palavra oficial do Timão. Agora a notícia ruim mesmo do Garro, grau 2 na panturrilha direita, tem sim, ou pode ter sim uma relação com a tendinite no joelho, são lesões diferentes, problemas diferentes, mas inconscientemente o jogador, para defender o joelho que está doendo, e o Garro tem um problema crônico que ele vai carregar para o resto da carreira, o cara nos movimentos protege ali o joelho, isso pode impactar na musculatura da perna. Impactou muito provavelmente na panturrilha direita. Departamento médico do Corinthians confirmou que a recuperação prevista está num prazo de 3 a 6 semanas, ou seja, pode passar de um mês. Com isso, eu puxei aqui uma lista dos próximos jogos para tentar imaginar quando que o Garro poderia voltar. Então, contra o Sport, domingo agora, fora de casa, Campeonato Brasileiro, o Garro está fora. Flamengo, o Química, no outro domingo, jogo em casa do Coringão contra o Flamengo, o Garro está fora. Depois vai ter um jogo contra o Internacional no Beira-Rio, provavelmente fora. E a data da terceira semana de recuperação seria no jogo contra o Mirassol, dia 4 de outubro. Mas eu prefiro trabalhar com uma data que vem depois da data FIFA, porque após o jogo do Mirassol, para o campeonato, jogos amistosos da seleção, e o Corinthians retorna a campo dia 15 de outubro na Vila contra o Santos. Aqui uma data mais provável, se o Garro se recuperar nesse período aí de 3 a 1 mês, 3 semanas a 1 mês. Para o jogo de domingo, além do Garro fora, Guinegão também fora. Lamento muito, pessoal, notícia negativa. O que eu vou fazer? O cara tomou o terceiro amarelo. Memphis Depay é dúvida e Yuri deve ser titular. Ó, aí uma boa notícia. O Yuri já está sendo relacionado, jogando um pouquinho. Dorival tá voltando com ele devagarinho depois de um problema aí que ele teve de hérnia inguinal. Então, por que não jogar como titular? Dá tempo dele se recuperar e jogar os 90 minutos. Ainda em recuperação, o Charles com dores no joelho, o Martínez com problema no tornozelo, o Ranieri problema muscular e mais uma boa notícia, o Bidon volta de suspensão, Michele. Ei, Alexandre Silvestre, e deixem o Silvestre, tadinho, lá trabalhar. Fala, Garrafa. É o Corinthians, como eu disse, o Corinthians pensando muito em acertar esse time, recuperar o time todo para a partida contra o Cruzeiro. Ah, Garrafa, mas é só contra o Cruzeiro lá depois que acabar o Campeonato Brasileiro. Mas a jogadorzada está sentindo o calendário pesado, o Corinthians tem um elenco muito curto, então o Dorival vai mesclando jogo a jogo, Chico, jogo a jogo, poupando, segura um pouquinho o Garro, segura um pouquinho o Memphis, para chegar tinindo contra o Cruzeiro. Não tem muito o que fazer, o elenco é curto, Chico.
Mas os 4 jogos do Campeonato Brasileiro são pesados. São pesados, não vai o ter moleza. esporte, mais ou menos, mas o jogo é lá, complica, né? O Flamengo, na Arena... Fosse onde fosse. Neoquímica Arena, fosse onde fosse, é problema. Que o Flamengo está pintando como o campeão do brasileiro. Aí, o Inter de Porto Alegre vai ser pego lá em Porto Alegre. Quer dizer, é um jogo que sempre traz um ingrediente a mais, porque quando joga no Beira-Rio, o Internacional sempre joga bem, né? Ou pelo menos tem o domínio da partida, né? Tem o controle do jogo. E o Mirassol é aquela grande incógnita, né? Tinha que vencer o Mirassol? Tinha que vencer o Mirassol. Mas como vai vencer o Mirassol, se o Mirassol hoje está melhor que o Corinthians? Quer dizer, são 4 desafios aí no Campeonato Brasileiro que o Corinthians vai ter que passar e passar legal. Agora, uma coisa que eu achei que foi um mau planejamento da diretoria do Corinthians. Que foi? Dispensar o Hugo Coronado, que era o reserva imediato do Garro. Não devia ter saído o Igor Coronado. Faz um acordo com ele, diminui o salário, faz alguma coisa. Mas é o único reserva do Garro. Acabou! Chicão, acabou. Eu sei que você quer ficar mais tempo ao vivo, mas não dá tempo. Mas eu quero falar do Igor Coronado. Por hoje é só. Amanhã tem mais. Beijo, Garrafa. Valeu, Chico. Agora tem Jornal da Gazeta na sua telinha. Tchau. Tchau.